E hoje a gente vai falar sobre a fase de 0 a 3 anos, que tem muita coisa, muito conteúdo, que eu dei uma enxugada para trazer algumas informações aí para vocês, tá? Uma enxugada lá no método EMF, Entendendo Melhor o Seu Filho. Tem esse conteúdo detalhado e tem também um material para ser impresso ou para você ter aí no seu celular, no computador, onde você abrir o curso, né? Tem um material para você que fala lá sobre todas as fases, as etapas do desenvolvimento da criança, todas os possíveis comportamentos de cada fase dessa criança. Então, se você tem interesse, adquire o método EMF, aí um método que vai revolucionar a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família, tá? Então, fase, gente, de 0 a 3 anos. Bom dia aí para quem tá entrando. Essa é uma fase aí muito importante para a criança, por isso que os pais precisam entender essa fase, tá? Para quem não me conhece, eu sou Leandra Chiomi. Atuo como Master Coach Mentora de Mães, sou mãe de 3 meninos, sou terapeuta também, atuo com terapias, tá? Faço alguns tratamentos aí, mas atualmente eu me especializei mesmo aí, foi para orientar aí o desenvolvimento humano, principalmente aí as crianças e orientação aos pais, ok? Falo para pais com crianças de idade de 0 a 12 anos, tá? Não falo para adolescentes, para adultos. Falo para pais que são pais de crianças de 0 a 12 anos, certo? Então, para quem é pai, tem criança de 0 a 12 anos, eu falo diretamente para esses pais, tá? Então, é onde eu me nichei, aí eu me especializei. E aí, para acima aí de 12 anos, que é a fase adolescente, né? Tem a fase adulta e são outros especialistas. No meu caso aqui, minha especialidade é de 0 a 12 anos, que é a fase onde a criança cria aí, ela estabelece todas as crenças, ou seja, tudo aquilo que ela acredita e que ela vai levar aí para a vida inteira dela, certo? Então, a fase, gente, do 0 aos 3 anos de idade, é a fase crucial do desenvolvimento da criança. É aquela fase que tudo que ela aprende, né, ali onde ela se socializa, é o momento que ela se socializa, é o momento ali da etapa que ela entende o mundo, que ela cria vínculos, e é justamente essa fase aí que ela é uma fase crucial do período aí da criança, do desenvolvimento da criança, que vocês, pais, precisam entender. Para que vocês entendam esse desenvolvimento e isso se torne algo saudável. Porque isso vai de 0 a 3 anos, gente, a socialização que ela tem, a maneira como ela estabelece ali os vínculos dela, isso vai reverberar, ou seja, vai acompanhar essa criança para o resto da vida. Então percebe aí por que é tão importante essa etapa de 0 aos 3 anos. Às vezes os pais acham que não. Que isso? Criança de 0 a 3 anos não entende nada. Gente, é a fase que ela tem como se fosse ali um gravadorzinho dentro dela. Tudo que ela vai experienciando, todas as emoções, sensações, comportamentos que ela vai vendo ali, ela vai gravando, é como se ela tivesse um gravadorzinho, ela vai gravando aquilo e depois isso vai fazer parte da vida dela até a fase adulta, no decorrer do seu desenvolvimento. Então, eu também já tive um período que eu achei 0 a 3 anos, que isso, a criança não entende, não. A criança, sabe, tive um período que eu pensava que era assim. Hoje eu sei que não é, então por isso que eu passo essa informação para vocês, que eu sei que é uma informação que muitos pais desconhecem. Então, gente, faixa etária de 0 a 3 é muito importante. Por que a educação infantil ela é de suma importância para a criança? Porque é
essa faixa etária aí, onde a criança estabelece vínculos, onde ela tem contato com o outro, onde ela se socializa, onde ela aprende a lidar com o mundo. Ela começa a aprender a lidar com o mundo. Então, compreender, gente, o desenvolvimento aí da sua criança, a fase que a sua criança está, a fase que ela se encontra, isso ajuda o seu filho a crescer de maneira saudável, porque você entendendo a fase que a sua criança se encontra, você vai poder entender ela melhor e ajudar ela nas suas reais necessidades, certo? Então, nos primeiros anos aí de vida, o comportamento das crianças, tudo que ela quer comunicar é através, todas as necessidades que ela tem, ela vai comunicar ali através do seu comportamento. Que seja um grito porque tá doendo, que seja um choro porque não tá bem, ela não tá se sentindo bem. Então, tudo ali ela vai comunicar através do comportamento dela. E já foi comprovado, gente, que a criança de 0 a 3 anos de idade, ela necessariamente precisa ser bem nutrida. E quando eu falo bem nutrida, não é só emocionalmente, é fisicamente. Ela precisa de alimentos saudáveis, fruta, verdura, legumes, água. Ela não precisa de salgadinho, de suco, de refrigerante, em hipótese alguma, gente. A criança precisa de alimentação saudável, porque isso vai ali comprometer o desenvolvimento mental da criança. Isso já foi comprovado. A criança que não é bem nutrida, a criança que não é nutrida ali nas suas necessidades físicas, isso compromete o desenvolvimento mental dessa criança. Então, a criança precisa estar bem nutrida. É uma alimentação cara? Gente, não é uma alimentação cara, mas é uma alimentação saudável, né? Que tenha frutas, que tenha verduras, que tenha legumes. A criança não pode mastigar ainda, ela não consegue ainda. Então, é o quê? É introduzir essa alimentação saudável, batendo ela no liquidificador, né? Peneirando ela, raspando a maçã, por exemplo, para essa criança poder se alimentar de uma maneira saudável, para que ela tenha um desenvolvimento mental saudável. E isso de 0 a 3 anos é fundamental para não ter aí um comprometimento do desenvolvimento mental dessa criança, certo? Então ela precisa ser nutrida fisicamente bem também. Além de ser nutrida emocionalmente, ela também precisa ser nutrida emocionalmente, certo? Então a criança de 0 a 3 anos, ela precisa de estímulos concretos. O que são estímulos concretos, gente? Estímulos concretos é o pegar, é o manusear, o manipular, é o gatinhar, é o andar, é o rolar. Ela precisa do ver as coisas, ver animais, ver carros. Ela precisa ir ao parque. Ela não está andando, tudo bem, mas ela precisa ter essa noção de espacialidade, né? Ela precisa ter a noção de lugares, de pessoas, de animais, de plantas, de árvores. Vocês vão entender por quê. Então, ela precisa desses estímulos concretos. E por isso, por precisar desses estímulos concretos, vocês vão entender por que criança nessa fase, de forma alguma, ela precisa ou ela necessita de celular. De forma alguma. Não tem necessidade nenhuma de usar ou de olhar para um celular. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, como que vocês me veem aí na tela? Vocês vão falar, vocês me veem de forma plana, não é? Plano, porque é uma tela. Não é? Só que vocês, adultos, vocês sabem que, por exemplo, atrás de mim tem nichos, né? Que tem livros, que esses formatos dos nichos não são planos,
que o meu nariz não é plano, que atrás de mim aqui tem uma iluminação. Tudo isso vocês sabem, vocês têm noção. Por quê? Vocês já passaram essa fase aí de entender que as coisas não são planas, que elas têm formas, que elas têm texturas, que ela tem lado, frente e verso. Então vocês sabem disso. Então vocês conhecem isso, mas por quê? Porque vocês experienciaram, certo? Tá ok, gente? Aqui pra mim parece que tá... Dá só um joinha pra mim, pra eu saber se tá ok, pra eu poder continuar aqui. Vamos lá. Percebe, gente? Então, dando continuidade aqui, né? Vocês vão ver que vocês sabem que eu não sou plana, né? Que isso aqui, essa imagem que vocês vê, tem por trás todo um 3D, né? A forma 3D. Mas a criança, quando ela nasce, o que acontece? Ela vê tudo embaçado e plano. E é o estímulo concreto, ou seja, aquilo que ela pega, aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, aquilo que ela toca, o andar, o gatinhar, o rolar, é através desse estímulo que ela vai entendendo, começando a entender o mundo, começando a entender que a gente não é plano, ou seja, a gente não é reto, que a gente tem textura, que a gente tem ondulações, que a gente tem formatos diferentes, que as coisas têm formatos diferentes, que animais têm formatos diferentes, casas, carros e por aí vai. Então é através dessas experiências, experimentações, dessas vivências concretas é que a criança vai entendendo o mundo. Se ela ficar só na tela do celular, gente, será que ela vai ter uma noção de que as coisas não são planas? Será? Então tá vendo por que o celular, nesse momento, em hora alguma dessa faixa etária, ele tem necessidade? Aí vocês vão perguntar, vocês vão falar assim, ai Leandra, mas é a única coisa que acalma a minha criança. É a única coisa que acalma porque você ensinou isso pra ela. Porque em algum episódio que ela gritou, que ela chorou, você foi lá e colocou o celular na mão dela. E aquilo acalmou ela. Então, é o que eu falo, gente. O que a gente planta, a gente colhe. Seja agora, seja daqui uns anos, seja lá na frente, mas a gente vai colher. Então, a escolha é sua. O que eu tô passando para você é que uma criança de 0 a 3 anos de idade, ela não tem necessidade nenhuma de telas de celular. Vai interter? Vai, só que vai ceifar, vai cortar ali uma parte do desenvolvimento da criança que é fundamental, que é entender que as coisas não são planas, que a vida não é plana, que tem movimento, que tem texturas. Gente, tem crianças, e eu experiencio isso na escola, que os pais, não estou falando aí, não estou julgando, aliás, os pais, tá? Porque às vezes na hora da necessidade isso acontece. Mas é igual eu falo, tudo que planta, colhe. Que a criança passa toda a parte dela, ou a maior parte da vida dela, da infância dela, em frente a um celular, em frente a uma TV, escutando aqueles vídeos, aquelas musiquinhas. Gente, aquilo lá é bom? É para estímulo, para estimular a criança no desenvolvimento físico dela. Mas aquilo não é saudável para alimentar o desenvolvimento dela. Ela não pode, uma criança não pode ficar em frente a uma tela e os pais achar que a criança está aprendendo inglês porque está na frente da tela. A criança está aprendendo, mas ela está aprendendo ali, ó, uma sequenciação ali, como se fosse um robozinho, uma máquina, gente. E a gente vê crianças assim na escola. A criança precisa de experiências, de contato com o outro, de contato com o ambiente, de contato com lugares diferentes. Ela precisa dessa experiência, ela não pode ficar em frente ao computador, em frente ao celular, em frente à TV. Isso você está cortando, você está podando o desenvolvimento saudável da sua criança.
Aí você vai falar pra mim, ah, tá, Leandro, então agora quer dizer que eu tenho que ficar por conta do meu filho. Tem que ficar o tempo todo mostrando pra ele, mostrando que as coisas não é plana, mostrando que é 3D, pra ele entender, pra ele como é que fala? Pra ele se situar, pra ele entender que as coisas não é só na tela. Em grande parte, sim, mãe. Na maioria do seu tempo que você estiver com ele, sim. Porque você escolheu ser mãe. Você escolheu isso. Então agora você precisa, sim, de ter esses cuidados com a sua criança. Se você não quer lá no futuro ter que investir em profissionais, que não vão ser mais de um, menos de um, vão ser mais de um, que vão te orientar, que vão procurar te ajudar naquilo que você está deixando de fazer hoje por ele. E isso eu digo no futuro, não é um futuro distante não, gente. Pode ser um futuro agora. O excesso de tela, gente, é extremamente prejudicial aí para a criança, principalmente a criança de 0 a 3 anos de idade, gente. A gente precisa ter um olhar muito apurado para isso. A gente precisa ter um olhar muito sensível e entender que criança de 0 a 3 anos não tem necessidade nenhuma de ficar olhando um celular, de olhar um videozinho, porque isso vicia. Vicia adultos, quem dirá a criança? Tá? Então vamos entender isso aí para a gente poder ajudar as nossas crianças. Nossas crianças precisam de estímulos, de lugares diferentes, de conhecer coisas, lugares e pessoas diferentes, de pegar, de manusear, de rolar, de andar, de gatinhar, certo? E a fase, gente, de 0 a 3 anos é uma fase que a criança, ela vê a mãe dela como ali uma referência principal. A mãe dela é uma referência única. A criança acredita que ela ainda está ligada à mãe. Assim como no cordão umbilical, a criança acredita que está ligada à mãe através do seio, isso até 2 meses de idade. Através do seio, a criança acha que ela é uno com a mãe, que ela é uma só ali com a mãe. Depois dos 2 meses, através dos estímulos, ela vai começando a entender que ela já não é mais aquele uno com a mãe. Que ela é uma coisa, a mãe é outra. Que ali são coisas separadas, não é uma coisa só, certo? Mas a mãe dela é tudo, é o porto seguro, é vida, é amor, é tudo nessa fase de 0 a 3 anos. E Piaget, gente, ele já dizia o seguinte, que a fase do 0 aos 2 anos é tida como a fase sensório-motor, onde a criança, ela conhece o mundo através daquilo que ela experiencia, através daquilo que ela toca, que ela pega, que ela manuseia, que ela leva à boca. Então, ela começa a entender o mundo através desse manuseio, dessas experiências que são os estímulos que a gente precisa oferecer para as nossas crianças. A gente precisa oferecer momentos em que a criança vai pegar algo, vai manusear para entender o que aquilo vai levar na boca. Por isso é importante oferecer objetos mordedores, por exemplo, higienizados para essa criança, porque ela vai levar a boca, ela conhece o mundo nesse período, através disso tudo ela leva a boca, né? Vocês já perceberam, já deve ter percebido isso na criança aí de vocês. Já Henri Vallon, gente, ele diz o seguinte, que essa fase aí de 0 a 3 anos de idade é a fase motoro-projetista, que é a fase em que a criança utiliza as emoções para comunicar algo que ela sente, aquilo que eu havia falado. Então, tá com dor? Grita. Tá incomodando? Chora. Então, é através das emoções que a criança vai comunicar a sua necessidade, certo? E é através também do nosso comportamento, a maneira como a gente olha, se olha de cara feia, se olha sorrindo, é que a criança também vai ali, gente, moldando a sua autoestima. Ai, fiz certo, mamãe sorriu. Claro que ela não vai falar, gente, mas inconscientemente ela vai entender, ó, sorriso, coisa boa.
cara feia, não é muito legal, percebe? Então é nessa fase também que a criança começa a ter essa percepção. Vamos dar uma aprofundadinha, a criança aí, né, o bebê de 0 a 6 meses, gente, o que é nessa fase aí, a criança, o que pode acontecer, né, os comportamentos. Lembrando que quem adquire, gente, o método EMF, entendendo melhor o seu filho, tem esse material aqui. Eu enxuguei essas informações para passar para vocês, mas lá no método, no curso que eu estou oferecendo, que é por tempo limitado, e as vagas aí já estão encerrando o período de vagas abertas, tá? Então, corre, garante sua vaga. No curso, gente, eu coloco todos os possíveis comportamentos que a criança tem em cada fase aí da idade de 0 a 12 anos. Então, você recebe um material para você imprimir ou então para você deixar guardado aí em PDF no seu celular, no seu computador, onde você abrir, aonde você for fazer o curso, tá ok? Então, nessa fase, olha lá, de 0 a 6 meses, é uma fase que a criança, ela já se assusta com barulho, né? Fez um barulho alto de um lado, ou começou a tocar música, a criança se assusta, ela já começa com o olhinho a procurar onde tá, o que é aquilo, de 0 a 6 meses. Ela estica os bracinhos, as perninhas, né? É um movimento que ela começa ali, inicial que ela tem. Ela levanta a cabeça quando ela já começa a virar de bruços, né? Levanta, já começa então a movimentar aqui o pescoço, deixar ele mais firminho. Então ela mantém a cabeça erguida, caso ela tenha alguma curiosidade, escutou um barulho, ela quer saber, é nessa fase. É a fase que ela rola para um lado, rola para o outro, né? Então ali ela é de 0 a 6 meses, é essa fase, são esses tipos de comportamento. Então ela já começa a reconhecer também o rosto, a face das pessoas ali, e ela começa então a mostrar preferências para as pessoas mais conhecidas, né? Eu convivo mais ali com a mamãe, então com o papai, quando chega a vovó, ela meio que vai achar ali um pouco estranho, não é papai, não é mamãe, então já começa a ter esse reconhecimento aí. Ela ri, ela grita, ela como que eu posso falar? Ela gesticula quando ela está feliz, também quando está triste, ela chora, né? Às vezes ela grita, quando machuca, quando dói. Ela descobre pés, mãos, ela começa a ver ali mão, aí põe na boca, pega o pezinho, leva na boca, tá? Por isso que a criança precisa estar bem higienizada também, porque ela vai fazer isso é a fase que ela se encontra, isso é normal, tá? Então cabe a nós orientar ali, tá ali pra, ai meu Deus, pôs o pé no chão, o pezinho tá sujo, a criança vai colocar na boca, às vezes a gente nem viu, pode acontecer. Então, por isso é bom estar sempre higienizado, limpinho, principalmente nesse período que a gente ainda tá passando aí de pandemia. De 6 meses, gente, a 1 ano, vamos entender um pouquinho? A criança, ela já começa, então, a partir nesse momento, nesse período, ela já começa a sentar e passar mais períodos sentada, né, sozinha, ela já gatinha ali, senta, já consegue sentar e se firmar sozinha. Ela consegue, gente, beber água em copo, sem tampa, já é um período que ela consegue. Não é a partir dos 6 meses, tá, gente? Mas é um período que ela, até 1 ano, ela já vai conseguir beber água ali sem aqueles copinhos com tampa, com canudinho, tá? Dá os primeiros passos ali, às vezes ela começa a gatinhar, a suspender, a subir já, né, a escalar as coisas, já começa ali a tentar andar, tremendo as perninhas, tremendo o corpinho, ela já começa, né, principalmente ali de 8 meses a 1 ano e 6 meses, é esse período que ela já começa, então é bom também já utilizar, já ter aí aqueles andadores, né, disquinho antigamente falava, não sei qual o nome dá hoje em dia, mas é nessa fase também. E ela já começa a se socializar também, né, com brincadeiras, esconde-esconde,
já começa ali como que eu posso falar? Ter uma reciprocidade na brincadeira. Por exemplo, você pegar, tampar o rosto e destampar, falar, achou, ela já ri, né? Ela já se sente bem, já vê que é uma brincadeira, que é algo, né, legal, divertido. Então ela começa nesse momento aí de 6 meses a 1 ano, certo? De 1 ano a 1 ano e 6 meses, gente. O que essa criança, ela já então, qual que é o comportamento dela? Ela já tem muita energia e ela quer explorar tudo. Então, tudo que tiver embaixo, assim, no alcance dela, tudo ela vai querer mexer, ela vai querer tocar, ela vai querer colocar na boca, né? Ela vai querer bater. É a fase que ela se encontra, de curiosidade, de explorar tudo. Então ela começa já automaticamente ali, né? Por si só, ela já, para comer, ela já mesmo pega e coloca na boca. Outra hora, se você der a colher, é o momento de você ensinar a criança então, a comer mais sozinha. Pega a colher, né? Oferece a comida na colher para a criança, mostra para a criança, com uma mão ela segura o prato, com outra colher e ela pega e leva à boca. Então aí você começa a ensinar, também é essa fase que você começa a ensinar isso à sua criança. Ela já começa a sair sozinha do berço, se já não estiver saindo, tá, gente? É uma fase aí, a gente precisa observar muito, porque tem as quedas. Ela já desce de berço, já desce de cama, sozinha. Se já estiver andando, já desce e andando, né? Por conta própria ali, acordou, desce andando, já sai. Ela já começa a cooperar ou a resistir com limites, né? A gente começa a estabelecer limites. Não vai aí, vem pra cá. Ela vai, ou ela teima, ela vai lá pra ver, né? O que é, do jeito. Ela viu algo, ela quer, né? Quer saber o que é. E aí é onde ela então começa a cooperar ou a resistir aí aos limites que a gente começa a estabelecer. Então é o momento que a gente começa a falar, filho, machuca, se você for machuca, então não pode, né? Vem pra cá, fica aqui, vamos fazer outra coisa. Então começa a dar outros estímulos ali pra criança. É uma fase também que a criança fica frustrada mais fácil. Às vezes ela não conseguiu fazer alguma coisa, ela fica irritada, ela fica nervosa. Gente, essa é uma fase que a criança se encontra. Então, de 1 ano a 1 ano e 6 meses, ela tem esse tipo de comportamento, tá? Depois de 2 a 3 anos de idade, 2 a 3 anos, ela já começa a falar ali frases mais curtas, de 2, 3 palavras. Mamãe, quero comer, mamãe, tô com fome, quero água. Então ela já começa a falar frases maiores, não só uma ou outra palavra separada. Ela é uma fase que ela já pode começar a andar de triciclo, tá? Você pode estimular a criança a andar de triciclo, a correr, a escalar, a jogar bola, chutar. Então é uma fase que você estimula a sua criança dessa maneira. Ela também na escola tem muita dança, né? Se a sua criança ainda não está na escola, você pode estimular ela e coloca umas musiquinhas, né? De imitar os bichinhos. Tem muita na internet, tá? Tem muitas na internet. Então, você também pode aí estimular a sua criança com essas músicas para ela fazer os movimentos, escutar, né? O que vem agora? Então, é uma fase aí para você estimular a sua criança desse modo. Ela é uma fase também, gente, que a criança ela tem aquele período do egocentrismo. Ela vai falar que não, que é dela, não é meu, é meu, é meu. Não vai querer que outras crianças brinquem ou até mesmo não vai querer repartir ou dividir o brinquedo. É uma fase que ela se encontra. Elas também é a fase que ela participa e brinca em grupo, faz atividades em grupo. É a fase que ela mostra afeto mais abertamente, abraço, corre, abraça, né? E elas gostam disso, elas necessitam desse afeto, desse carinho. E elas expressam isso, assim, gente, de uma maneira muito leve, certo? E é a fase também que elas
copiam muito o comportamento humano. Falas, atitudes, tá? Comportamentos no geral aí. Essa fase de 2 a 3 anos, a criança imita mesmo, ela copia e replica esse comportamento, certo? Isso aí, essas informações desses comportamentos, gente, aí de 0 a 3 anos, é só uma parte do muito que vocês encontram lá no método EMF, que está com inscrições abertas, só que por tempo limitado, e esse tempo já está acabando, gente, só tem mais essa semana. Inclusive, só tem até quinta-feira. Quinta-feira encerra as inscrições, tá? Para você garantir sua vaga, corre antes de quinta-feira, não pensa muito, porque só de bônus, gente, vocês vão ver lá que tem muito bônus. O link tá na bio do meu Instagram. Para quem for assistir essa live depois lá no YouTube, vai estar abaixo desse vídeo no YouTube, certo? Então, acompanhar as fases aí, o desenvolvimento da sua criança, gente, é algo muito importante e super especial. Só que a gente precisa lembrar e a gente precisa entender que cada criança ela tem o seu próprio ritmo. Tem crianças que você vai ver que já tá fazendo tudo isso que eu falei, tem crianças que ainda não estão fazendo e tem crianças que já estão além disso que eu já falei, desse comportamento que eu falei. Então, às vezes você vai falar assim, minha criança de 1 ano já anda, já desce do berço, ela não tem 1 ano e 6 meses, mas com 1 ano ela já faz isso. Sim, vai ter crianças que sim, mas vai ter crianças que vai estar com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, que elas vão estar começando a andar por si só, começando a dar os primeiros passos, porque cada criança tem o seu ritmo e cabe a nós pais respeitarmos e incentivarmos o ritmo das nossas crianças, certo? Não é deixar ela fazer as coisas sozinha e nem fazer por ela, mas deixar que ela se desenvolva no ritmo dela. Isso é muito importante, é respeitar o ritmo ali, a fase que a sua criança se encontra. Então, cabe a nós pais, a nós educadores, estimular e nutrir essa criança aí, ensinando a elas, desde já, gente, estabelecendo limites para elas, para que elas saibam que, olha, é perigoso, você não pode ficar subindo nas coisas, né? Você não pode ficar escalando o armário porque machuca, você não pode, olha, sair correndo porque você pode se perder ou pode acontecer alguma coisa. Então é um momento de orientação e de limites. A criança precisa de limites para que ela também não se sinta aí perdida. O limite ele vem para mostrar para a criança, olha, isso você pode, isso é legal, até certo ponto você pode ir, até certo ponto se você passar não é bom, vai te fazer mal, vai te prejudicar, percebe? Então é nesse momento que você já começa então a estimular, a estabelecer limites, para que quando a criança chegue lá nos 10, nos 7 anos de idade, ela já compreende, já tem uma compreensão melhor do mundo, das leis, das regras, né? Daquilo que é possível fazer e daquilo que não é possível fazer até então. A criança precisa entender que existe idades, né, para fazer certas coisas. Existe idade, por exemplo, ali, que não adianta você dar uma bicicleta para uma criança que nem começou a andar. Ela não vai conseguir ali. Ela nem fez ali o básico, que é o andar, como que ela vai pedalar? Percebe? Então tudo tem a sua ordem, uma ordem cronológica que vai seguindo com o tempo, com o ritmo, com o estímulo certo, na hora certa, na fase certa, na fase adequada. Ok, gente? Então, esse é um pouquinho do material que tem lá no método EMF, gente. Acredito que aqui trouxe uma clareza maior para vocês sobre essa fase aí de 0 a 3 anos, que é uma fase mega importante do desenvolvimento da criança, que eu tenho certeza que muitos pais aí desconheciam e agora não desconhecem mais, pelo contrário, sabem que essa fase é muito importante.
No meu método EMF, eu falo sobre as fases de 0 a 12 anos de idade, tem ferramentas, tem um material para você identificar em qual fase sua criança está, tem um material impresso onde eu mostro para você lá qual que é a fase que a sua criança se encontra e qual que é o comportamento, o possível comportamento que ela vai ter em determinada fase. Então esse material tem lá no método EMF, tá? Sem contar, gente, que tem material sobre informações sobre as fases do desenvolvimento, autoestima, linguagens do amor, limites, tá? Para um bom desenvolvimento, para um bom relacionamento aí com seu filho. Porque se você tá se sentindo aí perdida, ou se você acredita que você precisa de ajuda, ou se você acredita que às vezes você faz, mas não sabe se tá certo ou se tá errado, se é isso mesmo, então esse método é para você. É um método que vai te ajudar, sem contar que os bônus, gente, são maravilhosos. Se eu fosse você, eu corri e garanti a sua vaga, certo? Então, quarta-feira a gente tem live de novo. Se no decorrer da semana antes de quarta-feira, gente, eu consegui fazer uma outra live, vou trazer outra live falando de outra fase do desenvolvimento da criança, tá? Eu não vou garantir, porque amanhã, por exemplo, é o dia aí em que é o dia de mãe e filhos que eu passo com os meus meninos, que eu vou, né, passar um momento aí com eles. A gente separou esse dia que eu vou passar com eles. Na terça-feira é um momento que eu vou passar com a minha mãe, com a minha irmã e com os meus meninos também. Então assim, a gente tem que, né, dando prioridades aí. Eu aqui como Master Coach, como mentora, como mãe, eu preciso, como profissional, eu também preciso equilibrar a minha vida, né? E para isso aí, então, eu separo momentos, dias em que eu posso passar com os meus filhos. Então eu faço programa mãe e filhos, programa mãe e vó, mãe e irmã, e a gente vai fazendo, a gente vai estruturando. É sempre que dá certo, gente? Não. Tudo é conforme, né, ao que a gente consegue fazer. O que a gente não pode é deixar de fazer, porque isso é muito importante aí para nutrir a nossa família, para nutrir o nosso relacionamento, para ser algo bom, agradável, saudável e que vai aí sempre estar nos fortalecendo, fortalecendo os nossos filhos, fortalecendo a nossa família.